Atuzildo, vamos lá. Sem mais delongas, vamos analisar a decisão 1, Náutico 2, jogo na Arena Pernambuco, né? A equipe do Decisão não não tá podendo mandar, né, o jogo no seu estádio, né, os seus jogos no seu estádio, pelo menos por enquanto. Então aí jogo na Arena Pernambuco, o que pro Náutico foi melhor. Uma vitória, Atuzildo, se esperava até um pouco mais de tranquilidade, pelo menos eu esperava. Quando o Decisão perde na estreia para o Santa Cruz por 3-0. O Náutico vence bem o Maguari. E aí a gente tem o Santa com dificuldades contra o Maguari. Pela lógica, não, o Náutico vai atropelar esse Decisão. E não foi bem assim, né? Um jogo onde o Náutico criou muito, mas o adversário também criou muito. Né? Abriu o placar no primeiro tempo, um gol polêmico, a gente vai falar sobre o lance do primeiro gol do Decisão, mas no segundo tempo prevaleceu a qualidade técnica do Náutico e prevaleceu o Muriel, que garantiu esse 2-1. 100% de aproveitamento. Campanha melhor do que o desempenho ou calma lá? Início de temporada, 2 jogos, não vamos ser tão exigentes assim. Fábio, boa noite, Fábio, Gabriel, que está aí nos trabalhos técnicos, quem está acompanhando a gente aqui nessa live. Veja só, de antemão, eu tenho que dizer que vai ser um jogo, assim, muito difícil de analisar, tá? Porque, primeiro que não é só o jogo, não é só os 90 minutos, é todo um contexto. Como você disse, é começo de temporada, alguns jogadores estreando ainda, outros tendo seu segundo jogo, a gente conhecendo alguns jogadores, conhecendo o modelo tático que o Náutico tá aplicando para essa temporada, que é diferente, tá, do que o Náutico fazia o ano passado. Mas foi um jogo assim de tantas nuances que eu diria, Fábio, que se você pegar cada torcedor do Náutico e pedir para fazer uma pequena análise, o que ele achou do jogo, cada uma vai ser diferente da outra. Tem certos tipos de jogo que acaba todo mundo viu da mesma forma, é aquilo ali mesmo, não vai mudar muito. Esse jogo não, esse jogo tem vários pontos de vista para você analisar esse jogo, tá? Dá para você olhar o copo vazio, dá para você olhar o copo meio e dá para você olhar até o copo cheio, assim, vai ser bem interessante fazer a análise desse jogo, porque são muitas nuances e eu vou tentar passar por todas elas, tá? Mas a primeira coisa a se falar, Fábio, eu acho que é definir, essa sim é fácil de dizer, tá? Eu acho que aqui eu vou talvez um dos únicos pontos unânimes que dá para cravar. Existe um quê de frustração pelo como se deu a partida, até pelo resultado também, porque existia uma expectativa de maior facilidade e essa expectativa ela foi criada em 2 pontos. Primeiro, pelo desempenho que o Náutico teve no primeiro jogo, né? Foi uma vitória por 2-0. Acho que foi uma vitória que em alguns momentos o Náutico mostrou um bom controle de jogo, boas tabelas, tá? Então isso criou uma certa expectativa. Mas principalmente pelo fato da mudança da onde o jogo foi realizado, que tinha no primeiro momento o estádio lá de Goiânia, do Sesc de Goiânia, como sede do jogo, e acabou tendo essa mudança para a Arena. Aqui, viu, Goiânia? Isso. Eu até pensei, veja, por que não mandou esse jogo na Paraíba? Mas eu tô sabendo que qual é o nome do estádio? Eu sempre chamo de Amigão, mas Amigão é o lá de Campina Amigão Grande, de né? Campina. No Almeidão, nem o Belo vai jogar no Almeidão, Atuzildo. O gramado Exatamente. Me falaram tá complicado. Isso. Me falaram que nem o Botafogo vai jogar no Almeidão, porque eu disse, pô, é do lado, né? Ali Goiânia para 40 minutinhos. 40 minutos. Tranquilo ali. Então, dependendo do pé aí de quem estiver dirigindo, faz até em menos. Conhece o estádio lá de Goiânia, Fábio? Não conheço, infelizmente. Eu nem sabia que existia o estádio lá, tá? Então. Mas o jogo ia ser lá, acabou não sendo. E quando o jogo vem para a Arena, Fábio, veja, estádio de Copa do Mundo, gramado, um bom gramado, até melhor do que o dos aflitos, tá? Então, isso vai beneficiar demais o time que tem uma maior capacidade técnica, né? Então, se criou a expectativa que o Náutico tivesse um bom desempenho e pudesse até fazer um bom placar diante do Decisão. Isso foi frustrado, tá? O jogo, na verdade, foi pela contagem mínima, o jogo foi emocionante, tá? O Náutico vira no segundo tempo e ainda recebe uma pressão
enorme do time do Decisão no final do jogo, com o Muriel fazendo grandes defesas. Mas vamos lá. Para começar o primeiro tempo, o Náutico perde esse primeiro tempo, tá? Eu vou logo falar as partes negativas que eu vi nesse primeiro tempo. O Náutico fez algumas mudanças no time, do time que tinha jogado na estreia. Então a gente teve a entrada do Todinho no lugar do Toró, e a gente teve mais a saída do Whindersson, e Ramon, o Reginaldo no lugar do Arnaldo, e a entrada do Ramon no lugar do Whindersson, tá? Essas foram as mudanças feitas, e logo de cara ficou constatado que alguns jogadores eles estavam mais adaptados a esse modelo de jogo do Náutico do que os que entraram. Principalmente a questão do Todinho. O Toró, ele quando entrar na partida, ele foi um dos caras do jogo, vai acabar tornando isso um fato. Ele é um cara, Fábio, que ele tem uma maior capacidade de fazer um jogo mais associativo, de fazer o Náutico manter um controle da bola, conseguir tabelas, fazer o Náutico acabar avolumando no ataque. Já Todinho, primeiro que ele não tem essa característica, ele é um cara mais de pegar a bola, tentar um arranque, cortar e chutar, mas na verdade não é nem esse Todinho que a gente tem que analisar, é o Todinho que jogou hoje, que é um Todinho completamente fora de forma. Então esse foi um ponto fraco. Todinho jogou muito mal, não está numa condição ideal ainda para a prática do futebol. Ele acho que foi colocado mais para dar esse destrave ali, para ele sentir um jogo, mas claramente não é a condição ideal, então isso também já baixou um pouco o nível do time. Porém, Fábio, o Náutico ele conseguiu ainda fazer o que a gente esperava que ele fizesse em alguns momentos nesse primeiro tempo, principalmente no começo do primeiro tempo. Então o Náutico fez algumas tabelas interessantes, o Náutico adentrou dentro da área do Decisão com algumas vezes, tá? Com o domínio dessa bola, muito pelo lado esquerdo, assim como aconteceu na estreia. Então a gente tem ali a participação do Yuri Silva, a participação do Dodô, até o Vinícius, que no geral não fez uma boa partida, tá? Mas participou em alguns momentos desse jogo associativo, que é o melhor que o Náutico está apresentando até o momento, principalmente vindo do lado esquerdo. Então algumas vezes a gente viu alguns toques até de letra, jogadas de efeito. O Náutico tentou isso 2 ou 3 vezes e todos deram certo. E jogadores saindo na frente do goleiro, sempre vindo pelo lado esquerdo. Então, quando eu me deparei com isso, eu disse, poxa, é isso que eu estou esperando. Então, pelo menos o Náutico está dando um segmento nessa expectativa que a gente criou. O Náutico foi perdendo alguns gols, tá? Paulo Sérgio teve algumas oportunidades e o Náutico foi perdendo esses gols. Só que chegou um momento que o Náutico parou de ter essa efetividade nessas jogadas, e principalmente nesse jogo pela esquerda. E aí entrou num certo marasmo, o Decisão começou a ter as suas oportunidades, começou a esticar a bola por trás da defesa do Náutico. O Náutico estava se mostrando muito mais vulnerável do que no jogo passado. Então, algumas vezes, ficava livre contra alguns zagueiros do Náutico, principalmente o Matheus Silva, perdendo na velocidade, ou se não, marcando com certa distância. E o Decisão começou a ter algumas jogadas de ataque, algumas finalizações. O Muriel, ainda no primeiro tempo, já tinha feito uma boa defesa, tá? Numa dessas jogadas de profundidade, que o jogador consegue cortar o Matheus Silva e o Muriel acaba fazendo uma boa defesa. Então a gente tinha esse Náutico que teve um momento interessante no início do jogo, mas depois não conseguiu manter. E esse time do Náutico, Fábio, ele é um time, e eu vou falar isso, essa palavra pode parecer uma palavra com tom crítico, mas na verdade não é. O Náutico hoje, ele é um time desequilibrado. Desequilibrado porque é um time muito ofensivo. Aí você diz, poxa, Atos, então tu está querendo dizer que isso não é algo negativo? Veja, eu gosto de times ofensivos. Eu acho que... Ainda mais no estadual, né? Contra equipes que vão jogar fechado. Não tem como você não ser ofensivo. Ainda mais ofensivo, né? Exato. O Náutico é um time que ele joga com os dois laterais como se fossem 2 pontas. Então, várias vezes você vai ver Yuri Silva lá na última linha de ataque e o Reginaldo também.
E você vai ter esses volantes que vão precisar ajudar na armação do jogo. Você vai ter esses zagueiros que vão jogar numa linha alta e vão precisar acelerar o jogo para poder que o Náutico tenha uma certa dinâmica. Só que quando o time se propõe a ser dessa forma, e para mim é a forma ideal de se jogar, ele precisa conseguir concluir o seu volume em gols. E ele precisa aproveitar esse poderio no ataque, de colocar muitos jogadores no ataque, de ter uma presença efetiva dentro da defesa adversária. Ele precisa machucar de fato o adversário. Ele não pode ficar perdendo gols, ele não pode ficar sem conseguir abrir o placar, porque quando vier o momento que você baixa um pouco essa intensidade, que você já não consegue ser tão efetivo, você vai ficar vulnerável lá atrás. E, basicamente, no primeiro tempo, foi isso que aconteceu com o Náutico. O Náutico teve um momento, esse momento poderia ter sido maior, tá? Eu acho que aí é a parte da crítica que vem ao primeiro tempo, de dizer o seguinte: houve algo de bom no primeiro tempo? Fábio, houve. Mas talvez numa frequência menor do que deveria ser. Isso está correto, isso é uma crítica. E ao você não fazer isso, no momento que você conseguiu ter essa produção, ter esse volume de jogo, você não conseguiu chegar ao gol, somado a baixa frequência, porque isso rapidamente se esgotou, aí você dá oportunidades para o adversário e você faz o adversário se aproveitar do fato que você está muito ofensivo, que você tem uma certa vulnerabilidade. Então esse foi o desenho no primeiro tempo, e no final do primeiro tempo acabou que o time do Decisão chega ao gol e sai vencendo. Então é um primeiro tempo que o Náutico perde, porém eu ainda consigo enxergar coisas positivas. Eu acho que a proposta do Náutico foi interessante. Eu queria... Veja só, o resultado ele é ruim no primeiro tempo, mas o Náutico jogou da forma que deveria ter jogado. Mais chateado eu ficaria se o Náutico tivesse desenvolvido outro tipo de jogo, se o Náutico tivesse jogado, sei lá, com a linha média, em alguns momentos ter baixado demais o bloco, ter deixado o Decisão ficar com a bola, não ter conseguido entrar dentro da área do Decisão, não conseguir fazer nenhuma jogada trabalhada, nenhuma jogada associativa. Se o Náutico não tivesse feito nada disso, e até tivesse vencido o primeiro tempo, eu acho que seria pior do que o que acabou acontecendo. Eu acho que a gente está vendo um começo de temporada do Náutico, onde o Náutico está focando no que ele precisa trabalhar. Hoje ele sente que ele precisa trabalhar esse jogo ofensivo, esse jogo associativo, e ele se propôs a isso, mesmo que isso cause uma vulnerabilidade. E acabou pagando a conta. O Decisão saiu na frente. No segundo tempo, aí tem toda uma expectativa de que o treinador deu ali uma dura no time, né? Corrige algumas situações e o time volte melhor, mais assertivo, como aconteceu na estreia, né? O Náutico tinha empatado no primeiro tempo 0-0, no segundo tempo ele voltou com mais ímpeto e acabou tornando o jogo fácil. E aí vem a minha grande crítica a todo o jogo do Náutico hoje, que foi o momento que o Náutico voltou para o segundo tempo. O Náutico jogou 10 a 15 minutos muito, muito mal. Aí sim eu fiquei preocupado. No primeiro tempo, muitos pontos que eu gostei. Principalmente a disposição do Náutico de fazer o jogo ofensivo. Agora, durante 15 minutos do segundo tempo, eu fiquei preocupado. Que foi um momento onde o Náutico ainda continuava com suas vulnerabilidades na defesa, só que ele não tinha esse jogo associativo na frente. Na verdade, o Náutico se viu meio que perdido no jogo. O time do Decisão, ele não estava mais incomodado com o Náutico dentro desses 10, 15 minutos. Tanto é que o treinador acabou fazendo duas mudanças logo de imediato, né? Ele tira o Todinho e o Vinícius, que são os dois jogadores de lado, eram os dois jogadores do ataque que estavam pior, ele acaba sacando os dois e fazendo algumas mudanças. E depois de uns 10 minutos, ele volta a fazer mais duas mudanças. Aí ele entra com o Toró, entra com o Felipe Saraiva, depois ele entrou com o Luiz Felipe também de volante, e aí o Náutico volta a sua normalidade de ser o time mais perigoso em campo, de ser o time mais agressivo, com muitas mudanças, tá? A gente nesse momento, Fábio, a gente perde a base do que a gente imaginou do time
da estreia, porque a gente imaginou esse time com Paulo Sérgio de centroavante, a gente imaginou esse time com Vinícius ali fazendo o jogo acontecer junto com o Dodô, com o apoio do Yuri Silva, e nesse momento meio que você vai depender dos jogadores que vão vir do banco. Samuel Tussana já estava em campo, no lugar do Paulo Sérgio, o Toró entrou no lugar do Todinho, o Saraiva também entrou, e você disse, pô, será que a mudança de nomes vai fazer o Náutico conseguir ser tão efetivo lá na frente? Acabou que aconteceu. O Náutico voltou a ser um time perigoso, um time com chegada e conseguir fazer associações. E para mim isso aconteceu por causa da entrada de Toró. Não à toa, ele vai conseguir fazer a jogada do primeiro gol do Náutico, né, uma saída de bola errada do time do Decisão. O jogador do Decisão acabou... Engraçado, né? Que o jogador do Decisão que erra nesse lance, Fábio, foi um dos destaques da partida para mim, tá? O número 5, o Caio Bahia, um belíssimo jogador. É muito raro de você ver um jogador do Campeonato Pernambucano que possa ser do interesse dos times da capitais, independente da divisão. Porque geralmente são jogadores que têm um físico muito abaixo, sabe? Mesmo que mostre uma certa técnica, acaba que a parte física já lhe coloca abaixo de um jogador que seja banco do seu time, por exemplo. Então, é sempre uma disputa muito cruel quando você vai pegar aquele jogador que está jogando no time pequeno e comparar ele com algum jogador do seu elenco. Existe uma grande possibilidade dele ficar atrás, não na parte técnica, mas a parte física acaba comandando. Só que esse jogador do Decisão, ele também tem a questão do destaque físico, né? É um jogador de estatura, é um jogador que correu o jogo inteiro, jogou meio que de zagueiro, de líbero, mas com muita liberdade. O lance do gol do Decisão é um lance dele, é ele que puxa o contra-ataque, dá de bandeja para o jogador do Decisão fazer o gol. Então, eu acho que é um jogador que o Náutico deveria dar uma olhada aí, tá? Deve ser barato, né? Você deve conseguir fazer um acordo com ele ali e dá para compor elenco, tá? Pelo menos me despertou. Já tinha observado ele no jogo contra o Santa Cruz, já tinha ido bem. E no jogo hoje, para mim, ele foi um dos melhores em campo, apesar da falha dele de ter entregado a bola no pé do jogador do Náutico. Tem 24 anos, é jovem ainda, né? Isso. Um jogador jovem e tem os atributos físicos, né? Conseguiu se manter o jogo, conseguiu se manter inteiro no jogo inteiro, né? Inteiro durante toda a partida. Inclusive, ele perde um gol, né? Nos lances finais ali, uma das grandes defesas de Muriel no chute que ele dá na pequena área. Enfim, é um jogador que eu ficaria de olho porque eu acho que daria para se fazer uma aposta, né? Uma aposta muito barata ali. Daria para se observar mais esse jogador. Mas, seguindo no Náutico, essa melhora do time do Náutico, para mim, se dá a entrada de Toró. Toró, num comparativo com o Todinho, ele é um cara que ele vai manter mais essa bola no chão. Ele vai procurar mais o jogador para dar um passe. Então, o Náutico com o Toró em campo, ele parece muito mais equilibrado. Ele já tinha feito isso na estreia. Até no primeiro tempo do jogo dos aflitos, onde alguns torcedores foram críticos à participação dele, mas nessa questão de fazer volume no toque de bola, ele já tinha ido bem. Aí ele melhora no segundo tempo, conseguiu dar uma assistência, e no jogo de hoje ele entra já fazendo isso. Nesse contra-ataque é uma prova viva disso, porque ele puxa o contra-ataque, ele consegue um belo corte no jogador de Decisão, e ele busca o Felipe Saraiva, que está cortando pela direita. Então ele dá de bandeja para o Felipe Saraiva acaba entrando dentro da área, chuta ali um pouco machucado, deu um pouco de sorte, né? A bola acaba entrando e o Náutico empata a partida. O Náutico continua nesse volume. Nesse momento, a sensação que se tinha era que o Náutico iria conseguir a virada virar o jogo, tá? E aí o Náutico, numa jogada de escanteio, acho que é uma cabeçada do Igor Fernandes, tá? Que a bola aberta, Igor Fernandes toca de cabeça e o Toró acaba finalizando no segundo pau, decretando ali a virada do Náutico ali. Livre, né, o Toró. A defesa do Decisão também. Isso. O Náutico acaba virando a partida. E aí, o Náutico ainda tem uma outra oportunidade, com o Felipe Saraiva fechando pelo meio, não consegue fazer o terceiro gol. Mas aí o Náutico acaba sendo um pouco dominado assim na reta final da partida pelo time do Decisão, tá? Aí sim, eu acho que são dois momentos de crítica. O primeiro, aqueles 15 minutos do segundo tempo, que o Náutico estava muito perdido, ali me preocupou bastante, mas esse final de jogo também eu acho que passou da conta, tá? Foi um pouco exagerado,
porque o Náutico tomou uma pressão muito grande do time do Decisão. O Náutico tem que conseguir saber levar esse jogo para o final, ou então matar o jogo, né? Você tem que tomar, já que é um perfil de jogo onde você é muito superior ao adversário, ou você vai lá e faz o terceiro gol, ou você consegue ter uma melhor qualidade nessa reta final. O que não pode é você obrigar o seu goleiro a fazer 3 grandes defesas, como aconteceu, tá? Então, o Muriel acabou primeiro numa jogada de escanteio, a bola vem cruzada, o Muriel faz uma defesa, depois teve um chute de... Teve esse lance da pequena área, né, que foi o próprio Caio Bahia, ele ali de queima-roupa, ele chutou, o Muriel acaba defendendo com o pé, e logo na sequência o chute de fora da área, né, que o Muriel faz uma boa defesa ali no canto esquerdo. E aí, enfim, muito por causa de Muriel nessa reta final, o Náutico consegue segurar essa vitória. Como você disse, 6 pontos, 100% de aproveitamento. A questão do rendimento é todas essas nuances que eu citei da partida, tá? Dá para você pegar momentos interessantes, dá para você pegar momentos preocupantes. Num olhar geral, não deveria ter sofrido tanto, tá? Fica esse sentimento de frustração, que o Náutico deveria ter sido mais dominante na partida, ter mantido um jogo mais no seu controle, porque nada disso aconteceu. Na verdade, o Náutico teve que ter uma virada e segurar essa virada de forma emocionante ali no final da partida. Se o Muriel não faz um dos 3 milagres, é 2-2. A sensação seria bem pior, né, Adilson? Assim, o sentimento pro empate seria... Aí eu acho que não teria muita discussão de copo meio cheio ou copo meio vazio. Não, total. Veja, eu já tô vendo a reação da torcida muito crítica à partida de hoje. Mas a vitória dá a oportunidade de a gente olhar os pontos positivos da partida, tá? O próprio primeiro tempo, como eu citei, o fato do Náutico estar buscando esse jogo de jogadas trabalhadas, eu acho que isso é um caminho muito bom, sabe, Fábio? Porque você jogar contra o Decisão e depender de bola parada, ou depender de uma jogada individual, você quer ver um jogo coletivo para que você tenha segurança que está sendo feito um trabalho que hoje vai estar no estágio inicial, óbvio, é o segundo jogo da temporada, mas que exista um caminho que tem uma evolução. Eu acho que esse é o ponto interessante. Às vezes o torcedor ele quer ser mais imediatista, ele quer saber, eu quero saber a produção final, o que é que aconteceu? O Náutico sofreu contra o Decisão. Ele quer ser fatídico dessa forma. Mas eu acho que a vitória deu a oportunidade do torcedor ter um pouquinho mais de calma e conseguir captar mais essas nuances que um momento de início de temporada atrás, tá? Por exemplo, um dos jogadores que mais baixou o nível do Náutico foi o Todinho. Adianta a gente cravar alguma coisa aqui em relação ao Todinho? O Náutico não contratou o Todinho para ser decisivo contra o Decisão. Para ser decisivo nas primeiras rodadas do Pernambucano. O Náutico contratou o Todinho, principalmente quando ele constatou que o Todinho estava um pouco atrasado na preparação física, para ser efetivo nas finais do Pernambucano, para ser efetivo quando a gente estiver jogando a Série B. Eu tenho certeza que o Todinho, lá na Série B, Fábio, a gente nem vai lembrar do jogador que jogou esse jogo, porque era claramente um jogador que estava numa condição muito abaixo. Então é melhor a gente focar em outras situações. Vamos focar no Jonas Toró, um jogador que chegou muito bem fisicamente, e já são 2 jogos com 2 assistências e 1 gol, sabe? Um jogador que ajuda muito no coletivo, que consegue maximizar o que está dando certo até agora nesse time do Náutico, que é o jogo tabelado entre Dodô, entre Yuri Silva, a participação ainda muito acanhada de Vinícius, mas já o Toró já consegue adentrar nesse jogo associativo de forma mais efetiva. Então tem alguns pontos que a gente pode pontuar. Por exemplo, o Paulo Sérgio não conseguiu fazer o gol hoje, mas ele conseguiu ter algum tipo de participação no primeiro tempo. Ele teve suas oportunidades. Ele chegou a ficar livre dentro da área para chutar. O goleiro fez algumas defesas. Outros lances ele poderia ter tomado uma decisão melhor. Teve um lance que ficou livre para ele, ele evitou fazer o chute de esquerda, tentou fazer um corte no zagueiro, inclusive o Caio Bahia, que conseguiu tirar a bola dele assim, num bom desarme. Então, eu acho que tem algumas nuances que a gente consegue enxergar de forma positiva nesses 2 jogos do Náutico e no jogo de hoje.
Algumas outras não, tá? Eu pontuo aqui a questão do apagão ali no início do segundo tempo e essa questão de ter sofrido muito no final da partida. E tá muito cedo também, né? Assim, o Náutico se apresentou no dia 15 de dezembro. Fez um mês agora, né? 30 dias da apresentação. E assim, não é nem todo mundo que se apresenta ao mesmo tempo, né? Quem vem da Série B se apresenta um pouco depois, os jogadores vão chegando, questão de E o estádio contratação que demora um pouco mais. Então, essa oscilação acho que é até natural, né? Claro que, não ganhou tranquilo do Decisão, aí parece que é o fim do mundo, mas eu acho que tá na conta de início de temporada. E veja, tem algumas coisas que trazem uma certa tranquilidade, porque querendo ou não, o Náutico venceu a partida. Então Isso. talvez o piso do Náutico é fazer um jogo de altos e baixos, de momentos bons, momentos ruins, mas que venceu a partida diante do Decisão. Essa pode ser o piso. A gente poderia aqui estar discutindo a mesma partida que o Náutico fez diante de uma derrota. Aí a gente teria mais uma questão de pressão pelo resultado, o campeonato é curto, são apenas 7 rodadas, mas se diante de um jogo que o Náutico... Eu vou dizer que o Náutico deu oportunidade, porque o Náutico deve ser encarado como o time do duelo. Então, tudo acaba caindo na conta do Náutico, mas o Decisão fez uma bela partida. O Decisão fez uma boa partida, não só defensivamente, como na parte da transição, se aproveitando muito dos contra-ataques e sendo até muito efetivo na parte do ataque. A gente não pode achar que tudo foi o Náutico que jogou mal e deu oportunidade por Decisão. Eu acho que a responsabilidade ela vai ser do Náutico. Ela tem que ser a maior parte da responsabilidade tem que ser do Náutico. Mas que o Decisão fez uma boa partida, vale o registro também. Bom jogo do Decisão. O Decisão tinha feito um jogo contra o Santa Cruz, eu assisti a partida inteira, aonde ele foi muito boicotado por causa do goleiro. O goleiro acabou tendo 2 falhas ali. Em 2 minutos, o Decisão tomou 2 gols e logo em seguida fez um pênalti completamente imbecil, não tem outra palavra para poder definir. O jogador saindo da área, o cara empurrou com as 2 mãos nas costas, então é um lance que não tinha perigo nenhum. E o Santa Cruz chegou ao 3º gol, que isso minou as possibilidades competitivas do jogo do Decisão. Mas o segundo tempo, o Decisão jogou muito bem. Numa condição de jogo completamente atípica, já estando atrás do placar, mas fez um bom jogo. Se o goleiro não tivesse falhado, talvez a história da partida poderia ter sido outra contra o Santa Cruz. Então é um time bem treinado, é um time que conseguiu desempenhar bem, tá? E foi bom até porque trouxe alguns pontos para poder o Náutico ficar de olho. Tudo bem que você está tentando avançar nessa ofensividade, nessas jogadas trabalhadas, é tudo muito bom, é tudo muito positivo. Mas tem que ter cuidado, porque o adversário está observando que você está todo avançado para o ataque, está observando que você está com a linha alta e vai tentar explorar. E na estreia, o adversário já tinha conseguido, o Maguari já tinha conseguido explorar isso, e hoje o Decisão assim, foi muito mais efetivo nisso, o que deixou o Náutico nessa situação de precisar ter que virar a partida no segundo tempo e sofrer no final do jogo. Muito bem, Atuzildo. A gente vai seguir analisando no campinho, mas antes, vamos passar aqui nas mensagens da galera. Primeiro, um superchat aqui do Manuel. Ele pergunta: Atos, você tiraria Paulo Sérgio no segundo tempo? O Hélio tirou. E deu certo. Veja, eu entendo por que Hélio fez isso, porque a gente não está aqui no 15º jogo da temporada. Para você ir para jogar com 2 centroavantes. Tem clássico, né? Então... Também. Mas é porque a gente tem que entender que não é... O Náutico precisava vencer o jogo, o Náutico precisava virar a partida no segundo tempo. O Náutico tinha maneiras de fazer isso, como fez, deixando o Paulo Sérgio em campo, com 2 centroavantes. Agora, é inegável, Fábio, que se você mantém o Paulo Sérgio e coloca o Samuel, você está quebrando a estrutura do time. Você está partindo para uma espécie de abafa, você vai tentar jogar essa bola na área, para tentar se aproveitar de 2 centroavantes, que é uma situação de jogo que Hélio ele só vai recorrer no desespero. Ele não acreditou que havia uma necessidade de se desesperar numa segunda rodada contra o Decisão.
Ele apostou nisso e, para mim, ele colheu frutos. Que ele conseguiu a virada, mantendo, pelo menos em tese, a organização do time para que o time conseguisse criar jogadas e chegar ao gol. E conseguiu. Ele não quis partir para essa situação de 2 centroavantes, joga a bola na área, vamos ver o que dá, vamos tentar virar numa abafa. Ele preferiu manter a bola no chão e eu acho que ele acertou nisso, né? Ele não abriu mão da preparação, porque o Náutico ainda está em preparação, gente. Esse jogo do Náutico, para mim, foi a prova que a preparação ainda está em primeiro lugar. Vai ter que rodar, né? O elenco, não tem como jogar todo mundo, 11 titulares todos os jogos. Hoje ele já começou com 3 jogadores diferentes, certamente contra o Sport vai ter alguma mudança e, enfim, estadual também serve para isso, né? Bom, tem mais comentários aqui. O Felipe Almeida, que é nosso membro, tá? Você que quer nos apoiar sendo membro, existem várias possibilidades. É só clicar aí no botão e escolher a forma que você quer nos apoiar. Ele fala: eu venho para as lives do Náutico por Atos. O cara sabe demais, lê o jogo muito bem. Concordo, viu, Felipe? Atos Sildo é uma lenda. Tem mais comentários aqui da galera. Deixa eu pegar mais alguns aqui. O Érico Silva fala que desse jeito vai dar ruim para Vinícius. A concorrência pela posição tá chegando forte. A galera tá sem paciência pro Vinícius, viu, Atsildo? Exato, é isso que não cabe muito. É difícil você cobrar isso do torcedor, porque o torcedor, ele é imediatista, ele acaba sendo ansioso, mas não cabe muito. Veja, o Náutico, Fábio, nos últimos anos, ele vem de inícios de temporada muito ruins, tá? E muito difíceis. Tanto na parte de desenvolvimento do time, sempre foram times muito fracos, tá? E os resultados sempre pressionando muito, tá? Dessa vez a gente tem um ponto de largada com um time tecnicamente muito melhor. Começou com 2 vitórias, tudo bem, contra 2 times intermediários, mas começou com 2 vitórias. Talvez, a depender do resultado do clássico, a questão do resultado não venha pressionar e você consegue mais tranquilidade para continuar trabalhando, tá? Mas não adianta você querer ser fatal em relação a alguns jogadores. Veja, eu não quero aqui inventar a roda, eu não quero dizer que o que o torcedor assistiu na partida, ele viu errado. O Vinícius está abaixo. O Vinícius, de vez em quando, fica andando em campo, sabe? Não está dando aqueles arranques que ele costuma dar, sabe? Está, de alguma forma, tentando participar mais de um jogo de mais de toque de bola, como eu disse, de mais associação, que é uma característica diferente do Vinícius. O Vinícius é um cara que ele sempre tenta engatilhar mais, ser colocado no ponto futuro, para poder adentrar na área, finalização, tentar fazer esse cruzamento, tocar voltando. Então a gente está vendo um Vinícius muito mais armador, e aí é a parte tática do time, tá? É uma escolha do treinador, e eu acho que o treinador está correto, tá? Então, tanto o Vinícius quanto o Toró, eles vão ter mais uma participação na construção do jogo do que necessariamente de ser um ponta ou de ser um jogador de lado que vai procurar mais entrar dentro da área, uma finalização, como eu disse, o cruzamento. Então a gente vai ter que entender também como está se dando a participação dele. É menos do que o satisfatório, é óbvio que é, mas ainda é começo de temporada. O Vinícius, ele está abaixo, o Todinho está abaixo, já tem outros jogadores numa condição melhor, o Dodô está numa condição melhor, o Toró está numa condição melhor, o Yuri Silva está voando, tá? Por exemplo, a impressão que alguns fizeram a leitura foi que no jogo passado o Reginaldo entrou 15 minutos e muita gente disse assim, veja, Reginaldo é o titular do Náutico, é um jogador que está acima de Arnaldo. Posso ser que sim, mas não demonstrou no jogo de hoje. Eu não gostei da partida de Reginaldo hoje. Porque também é um jogador que está início. O fato de Reginaldo não ter saído jogando na primeira partida, Fábio, para mim não é uma questão de escolha que Hélio dos Anjos prefere Arnaldo. Para mim é que Arnaldo está melhor fisicamente. E aí, na partida de hoje, ele já colocou o Reginaldo de frente, até para poder segurar um pouco Arnaldo. Eu acho que Arnaldo vai ser titular no clássico, tá? E deu um jogo para poder ver como o Reginaldo ia se soltar e iria render. Para mim foi um pouco abaixo, mas eu não vou definir aqui. Reginaldo não tem condição de jogar. Não se trata disso, longe disso, pelo amor de Deus. Ainda é um jogador início de trabalho, tem que ter paciência.
Muito bem, mandar um abraço aqui pra galera, o Rodrigo Breckenfeld, grande Rodrigo, viu? Um abração pra você, o Marcos Vinícius, o Henrique Paraíba, o Elder Cristiano, também tem aqui o nosso membro, né? O LFF Alves, fala que o Luiz Felipe não tem condições nenhuma de jogo, visivelmente abaixo dos outros, parecia ter 79 pernas jogando. Segura aí, Atos, que a gente vai pro campinho. Segura aí que você fala do Luiz Felipe no campinho. O Marcos Afonso Aguiar, cuida Atos, galera do TimbuCast na área. Daqui a pouco Atos vai aí para sua jornada dupla, mas antes ele vai analisar individualmente os jogadores do Náutico. Nosso querido Gabriel Costa vai colocar na tela, né, aquela escalação bonitinha, com uniforme, plaquinhas de publicidade. Vamos lá, vamos começar com o Muriel. Pelas defesas, sobretudo no final do jogo, já é o melhor em campo? Já quer adiantar isso ou tem gente aí que compete com ele? Não, o Jonas Toró vai competir com ele, mas para mim é o melhor em campo, tá? Foram defesas para mim absurdas que o Muriel fez, garantindo de fato o resultado. Então, 3 pontos ali na conta de Muriel. Pode colocar o Veito Paulo Sérgio aí, melhor em campo para ele. Aproveitar para dizer, Fábio, a turma às vezes confunde as coisas, acha que uma opinião é antagônica da sua visão do que o jogador entrega em campo. Eu tenho uma opinião que o Náutico precisaria contratar mais um goleiro, tá? Que fosse acima de Muriel, ou no mínimo ali do nível de Muriel para poder competir, visando uma Série B de 38 rodadas, e aí você vai colocar não só a parte técnica, mas você vai colocar a questão de são muitos jogos, o Muriel tem idade avançada, então você traz todo o contexto. Vai fazer 39 anos daqui a um mês o Muriel. Isso, então eu acho que o Náutico precisava focar em trazer um bom goleiro para poder ali, no mínimo, competir com o Muriel, tá? Essa é uma opinião que eu tenho, visando a Série B, que você vai ter esperança que o Náutico possa competir por algo grande. Dito isso, eu adoro o Muriel. Gosto demais do jogador. Torço muito por ele. Não tive uma vírgula para falar do desempenho de Muriel em 2025. Pelo contrário, algumas vezes o torcedor colocava alguma lupa em alguns gols que Muriel tomou na Série C do ano passado, e eu me colocava na posição de defender Muriel. O jogo passado, onde Muriel teve um lapso ali no jogo com os pés e acabou dando algumas emoções, eu vi torcedor assim numa temperatura alta na hora de fazer a crítica para aqueles lances de Muriel, e eu, querendo ou não, eu passei um pouco de panos quentes. Veja, registrei que foram falhas, tá? Porque foram, tá? Mas eu entendo, até porque o Náutico precisa muito desse jogo com os pés do goleiro. Isso é algo que o treinador pede. Então ele sempre vai estar suscetível a esses lances. São lances que Muriel podia evitar? São. Talvez isso seja o que acaba chateando, porque são lances que claramente ele poderia se sair melhor da situação, e ele acaba criando um grande problema ali, como, por exemplo, a saída no meio campo que ele deu no jogo passado, que até hoje eu estou tentando entender por que ele tomou aquela decisão. Mas Muriel é um cara que eu gosto. Eu gosto de graça do Muriel, assim. Ele é um cara que eu torço. E, cara, se ele conseguir ser efetivo durante toda a Série B, meu irmão, não vai ter ninguém mais feliz do que eu, cara. Eu tenho essa impressão que precisa ter essa disputa, que precisa ter essa opção, tá? Eu tenho esse cuidado, mas ao mesmo tempo que eu torço demais para ele. Assim, eu fiquei maravilhado com esse jogo que ele fez, e que bom que ele continue nessa fase, porque aí também eu tenho que registrar, Fábio. Goleiro e centroavante é muito fase, pô. E isso ninguém tira de Muriel. O Muriel está muito bem. Um exemplo é o Cássio, né, que estava acabado no Corinthians. O Cássio não serve mais para nada. Foi pro Cruzeiro, voltou à boa fase, pegando tudo. Ainda mais goleiro que tá numa fase mais perto do fim da carreira do que no meio e no início, né? Eles vão ter essa oscilação, mas quando recupera a confiança, né, e a boa fase, ainda rende anos. 39 para goleiro, inclusive, em 2025, 39 é um goleiro jovem ainda. E a fase de goleiro, ninguém tira isso dele. E, veja, eu nunca disse que o Muriel tinha que sair do Náutico. Eu achava que tinha que ter um jogador para disputar a posição com ele, enfim, uma opção. Mas o Náutico jamais podia abrir mão
da fase de Muriel. Fase de goleiro, você não abre mão. Se o seu goleiro tá bem, ele não sai do teu time, pô. Só se alguém chegar, pagar uma multa, tal, você não tem o que fazer. Mas goleiro e centroavante é fase. Então, se você tem um goleiro e um centroavante numa fase boa, aproveite essa fase. E eu espero que essa fase de Muriel, assim, ela se estenda pelo ano inteiro, enquanto o Muriel vestir a camisa do Náutico. Muito bem, vamos para zaga, né? Matheus Silva e Igor Fernandes. Veja, o desempenho da zaga, da linha defensiva no geral, tá? Peraí, Igor Fernandes virou zagueiro? Eu me Virou perdi zagueiro, um pouco. virou zagueiro. Fez uma partida de estreia masterclass, tá? Foi desempenho de melhor em campo, só não ganhou o melhor em campo porque Paulo Sérgio fez 2 gols. Mas jogou muito bem a primeira partida. Essa partida não foi uma partida limpa como foi a partida nos aflitos contra o Maguari. Porém, ainda muitas coisas positivas no jogo de Igor Fernandes, tá? Muitas coberturas até do próprio Matheus Silva, tá? Então, mesmo jogando sendo zagueiro pela esquerda, em vários momentos você vai ver Matheus Silva ou disputando ou saindo com a bola dominada pelo lado direito, porque ele consegue cobrir o lado dele e também cobrir o lado de Matheus Silva, tá? Daqui a pouco eu vou falar de Matheus Silva, que fez uma péssima partida. Então, o trabalho foi redobrado nas costas do Igor Fernandes nessa partida. Como eu disse, não foi uma partida limpa, tá? Como foi no primeiro jogo. Eu fico entre o amarelo e o verde para ele, mas eu vou trabalhar com o amarelo dessa vez, tá? Para poder não ficar super valorizando ele, eu vou trabalhar com o amarelo, mas registrando que é um jogador importantíssimo, tá? Assim, se ele não tivesse o perfil que ele tem de conseguir ter essa dinâmica, essa velocidade, para conseguir até cobrir o companheiro, aí o Náutico, assim, tinha sido um desastre na defesa hoje. E o companheiro dele, o Matheus Silva? Aí foi muito mal. Algumas pessoas já não tinham gostado, vieram comentar comigo, Fábio, que não tinham gostado do jogo do Matheus Silva contra o Maguari. Eu tinha visto de uma forma diferente, talvez com uma boa vontade com o jogador, tá? Não avaliei mal o jogo de Matheus Silva na primeira partida, mas hoje, assim, difícil demais, tá? Hoje ele se mostrou muito lento, muito pesado, não conseguiu se posicionar bem, então o tempo todo tomando bola nas costas. Quando eu tentava fazer a cobertura com muita distância, ele é um cara que ele não pode dar tanta distância para esses atacantes adversários, ele tem que ser mais decidido, tá? Se ele for ter que tomar um drible, que tome, mas que ele tenha a oportunidade de conseguir o desarme ou atrapalhar o adversário, que ele não pode dar espaço. Porque se ele dá espaço, o jogador vai para cima dele e com certa distância consegue driblar ele, que foi o que aconteceu no jogo de hoje, em algumas oportunidades, tá? E no próprio lance ali no final da partida, que eu já citei algumas vezes, do Caio Bahia, que finaliza e o Muriel faz uma boa defesa, é falha dele ali, tá? Ele que perdeu ali a disputa pro Caio Bahia. Eu vou colocar um vermelho nele aí, tá? Muito bem, então o vermelho aí pro Matheus Silva. O nosso Carlinhos não está mais no Náutico, né, Atuzildo? Infelizmente. Se Deus quiser, ele vai voltar depois do Paulistão. Vamos lá para a dupla de laterais. Reginaldo, que também é reforço, né, para a temporada, veio do Juventude. E aí, tá gostando do Reginaldo? Veja, você consegue ver o porquê o Náutico contratou ele e você consegue enxergar o que ele tem para oferecer para o Náutico, tá? Ele é um cara de muita força, de muita chegada, tem a parte defensiva um pouco abaixo, assim como o Wilson Silva também tem. No jogo de hoje, eu senti que ele estava um pouco disperso ali no posicionamento defensivo. Se eu for fazer uma comparação com a parte defensiva de Arnaldo, eu acho que ficou bem mais abaixo, tá? E ele não conseguiu ser tão efetivo na parte ofensiva. Foi muito queimado em algumas oportunidades. Os atacantes do Náutico, às vezes, ele dava a opção e os atacantes do Náutico tomavam a decisão de tentar uma outra jogada, mas, no geral, para mim foi abaixo, tá? Para mim foi abaixo. Eu acho que o Arnaldo fez um jogo melhor na estreia do que o Reginaldo fez hoje. Eu vou deixar o Reginaldo com laranjinha. Acho que o Reginaldo tem que também esperar um pouco mais, né? Como ele estava na Série A, ele teve um período de pré-temporada mais curto, né? Ou ele começou no dia 15, como todo mundo. Porque o Juventude jogou o último jogo no dia 7 de dezembro. Eu acho que ele chegou um pouco mais atrasado, que ele chegou depois do Natal, alguma coisa assim. Então, o cara com 10, 15 dias de pré-temporada, né? Então,
Tem Ainda que dar mais um um pouquinho lateral, né, mais. que precisa da força, né? É um cara Isso, que. é. Dá um pouquinho mais de tempo aí pro Reginaldo. Yuri Silva, também outro jogador que chegou aí para essa temporada vindo do Atlético. E o Silva, para mim, fez um bom jogo, tá? Foi um jogo excelente na partida de estreia. Fez desempenho de melhor em campo, de novo, só não ganhou melhor em campo porque Paulo Sérgio fez 2 gols. Na partida de hoje, obviamente, um degrau a menos, né? Porque o próprio Náutico não conseguiu ter o desempenho da estreia, mas eu gostei muito do Yuri Silva. No primeiro tempo, ele manteve. Parece que era o mesmo Yuri Silva do jogo de estreia, sabe? Parece que ele continuou, porque ele conseguiu belas jogadas no início da partida, belas tabelas, entrando de cara com o goleiro, tocando, voltando, fazendo assim um inferno assim na defesa do adversário. Um cara que pisa muito dentro da área, tá sempre dentro da área e às vezes sempre livre. Ele que se coloca nessa situação, tá? O segundo tempo acabou baixando um pouco. Eu acho que a desorganização que eu citei do Náutico no início do segundo tempo tirou o Yuri Silva completamente da partida, tá? E depois, quando o Náutico faz as mudanças, eu acho que o Náutico procurou outros caminhos e acabou abandonando um pouco o jogo associativo que o Yuri Silva vem fazendo com o Dodô. O Dodô foi ocupar mais outros espaços de campo e acabou que o Yuri Silva ficou um pouco ali órfão dos jogadores que auxiliam ele ali para ele continuar tendo aquela produção. Então eu vou colocar um verdinho aí no Yuri Silva, que jogou bem. Muito bem, então defesa avaliada. Quer aproveitar para fechar a defesa com o Arnaldo, que jogou ali um pouco mais de 20 minutos? Eu vou colocar um amarelo em Arnaldo assim, porque já entrou numa situação de jogo que acho que o Náutico já tinha virado a partida, tá? Agora não estou lembrado. Acho que conseguiu participar muito pouco. Um amarelinho ali para ele estar justo. Muito bem, vamos partir para o meio de campo. Samuel e Ramon. Veja, Samuel é vermelho de novo, infelizmente, tá? É um jogador que eu torço muito, criei uma expectativa nele, mas ele começou muito mal a temporada, mas muito mal mesmo, assim. No jogo passado tinha sido um desastre, no jogo de hoje foi mal, muito mal, na verdade, eu estou definindo como muito mal, mas ainda teve algumas situações, alguns recortes, algumas roubadas de bola, alguns desarmes, mas no geral, assim, atrapalha demais ainda o jogo do Náutico, tá? Toda aquela proposta que eu falei, que o Náutico se propõe a fazer, Fábio, uma das coisas que o Náutico não pode cometer é erro de passe, tá? Então, o Samuel, ele errava passe que deixava o Náutico numa situação muito ruim, era sempre contra-ataques perigosos, o Náutico demorava a conseguir retomar o controle da partida após um passe errado desse, então custa muito caro um passe vindo de Samuel errado, porque não é um passe em progressão, por exemplo, como o Ramon, que eu vou falar daqui a pouco. É um passe que ele já tem uma natureza conservadora. Então você não pode errar esse passe. Esse passe precisa ser acertado. E ele errou muito esse passe, já tinha errado muito na estreia, continuou errando. Não gostei da partida dele. Enfim, realmente assim, é decepcionante que ele comece tão mal, assim, parece nervoso, sabe? Ele aparenta estar um pouco nervoso em campo assim. Algumas coisas básicas ele vem errando. Desempenho muito abaixo de Samuel. E o Ramon? O Ramon, veja só. O Ramon eu vou avaliar como negativo também. Vou colocar um laranja para Ramon. Porque eu acho que esse jogo se desenhou por Ramon. O Ramon, ele entrou no segundo tempo porque ele é um cara que ele tem uma melhor qualidade de passe. Ele é um cara que tem um passe em progressão melhor. Ele tem lançamento melhor. Ele até conseguiu fazer isso também, tá? Ele teve um belo lançamento que ele deu para, acho que foi para Paulo Sérgio. Veja, você conseguir acertar um passe entre linhas assim, uma bola aérea para Paulo Sérgio, que não é um cara que de ponto futuro, ele conseguiu acertar um belo passe desse para Paulo Sérgio. Então ele tem esse gatilho desse passe difícil que ele costuma acertar. Então era um jogo que estava preparado para o Ramon brilhar. Era o jogo dele. Isso não aconteceu, tá? Ele errou muito esse tipo de passe, errou outros passes um pouco mais conservador também. Ele não conseguiu fazer o que ele tinha feito no segundo tempo da partida passada. Foi um... Eu acho que o Náutico ele não conseguiu ter uma produção melhor nessa partida, muito por causa do desempenho abaixo de Ramon.
Eu acho que o próprio treinador deve ter ficado decepcionado. Ele era um elemento chave para que o Náutico tivesse uma produção mais efetiva na partida, e o fato dele não funcionar deixou o Náutico um pouco preso em alguns momentos. Bom, para fechar o meio de campo, Dodô. Veja, não é o Dodô da estreia, porque a bola não ficou muito tempo no pé dele. Tá? Eu vou dar um desconto, porque no começo do jogo era o mesmo Dodô. Ele conseguiu ser efetivo, era passe de letra, era sair na cara do gol. Era o Dodô que precisa ser o tempo todo. É um cara que acelera o jogo, que gosta da tabela, que gosta de entrar na área, que gosta de colocar essa bola entre linhas para o atacante ou quem vem de trás, como o Yuri Silva. Ele sempre acha o Yuri Silva entre linhas. Agora, teve alguns momentos da partida, já no primeiro tempo, principalmente no segundo, que o Náutico se desencaixou como time e o Náutico meio que tirou o Dodô do jogo. Eu não posso culpar só ele. Não... As coisas precisam funcionar. Essa bola precisa chegar de forma orgânica no ataque para que você mantenha o Dodô no jogo. Ele é um cara que ele sempre vai estar carimbando a bola. Ele vai fazer o time jogar, mas essa bola precisa chegar lá. Como a bola não chegou tanto, ainda mais por causa do desempenho dos dois volantes, né? Um desempenho muito mal na parte do passe dos dois volantes. Até a própria zaga não teve a dinâmica que teve na estreia de conseguir fazer essa bola chegar ali nos meias, nos pontos, no ataque do Náutico. Tudo isso, em somado, fez tirar tempo de jogo, tempo de bola do Dodô. E isso prejudicou muito, muito ele. Mas eu vou colocar um amarelinho porque eu sinto que ele foi um pouco vítima do desempenho do Náutico. A oscilação também é normal, né? Muita gente aí que jogou o primeiro jogo bem, hoje mais apagado, e isso vai acontecer aí, pelo menos aí nas primeiras 4, 5 rodadas. Bom, vamos pro ataque. Júnior Todinho na direita e o Vinícius na esquerda. E o Todinho não funcionou. Todos os descontos necessários para a questão do início da temporada, início do trabalho. Ele é um cara que fisicamente ele não está em condição de jogo. Na verdade, o que o Náutico fez hoje, colocando ele em campo, continuar a pré-temporada jogando, é isso que dá. O Náutico precisa fazer isso, o torcedor precisa ter um pouco de compreensão em relação a isso. O desempenho em campo aqui, eu posso registrar isso, mas eu não posso atenuar na nota. Então a nota é vermelha, não fez nada, não produziu, não conseguiu ser efetivo. Foi um jogador que ajudou a afundar um pouco o ataque do Náutico. Mas, enfim, o registro de todo o contexto eu concedo a ele, mas a nota é vermelha. Bom, e o Vinícius? Muito melhor do que abaixo. O Todinho, abaixo também? Um pouco melhor, mas abaixo. Não chega ao nível do Todinho, porque de alguma forma ele consegue participar de algumas situações ainda. Você vai encontrar um passe dele, você vai encontrar uma finalização, enfim, de esquerda, de direita, ele conseguiu. Não é o que a gente espera do Vinícius. A gente espera muito mais, muito mais. De novo, vai precisar de uma compreensão do que ele está exercendo nesse time. Não é aquele jogador finalizador que a gente conhecia, não é aquele jogador mais de lado de campo, buscando um arranque. É um cara para jogar mais em associação, é um cara para jogar mais armando o time, então ele joga mais por dentro do que jogava no ano passado. É preciso ter esse entendimento, mas mesmo assim, abaixo. Eu acho que poderia ser melhor na estreia. Já se teve alguns questionamentos com ele, mas eu acho que hoje foi um passo atrás do que ele desempenhou na estreia. Hoje eu coloco ele com laranja. Eu salvei ele do laranja na estreia, acho que deixei ele com amarelo, mas hoje ele leva o laranja. Muito bem. E para fechar o time titular, o Paulo Sérgio. Hoje não deixou gol. Não deixou gol, mas veja, eu vou deixar o Paulo Sérgio com amarelo, tá? É o tipo do jogo que, se faz gol, você valoriza o centroavante. Se não faz gol, você tem que dar nota baixa. Mas eu no primeiro tempo, eu gostei de algumas movimentações do Paulo Sérgio. Se colocou em algumas situações boas. Não foi tão feliz na finalização. Outras decisões foi um pouco errada. Mas, de forma geral, não foi um jogador inútil em campo. Foi um jogador que tentou participar do jogo. Eu acho que ele tinha que ter tido uma melhor sorte. Eu acho que faltou uma melhor sorte na partida.
Se uma dessas oportunidades ele tivesse conseguido fazer o gol, acho que o jogo ia se daria uma outra forma e até beneficiar a partida dele. Eu deixo ele com amarelo, mas registrando também que naquele começo do segundo tempo, onde o time inteiro meio que assustou assim muito abaixo, ele tava fazendo parte desse time, né? Tanto é que ele foi substituído. Mas hoje eu tô salvando ele com amarelo, tá? Do mesmo jeito que eu salvei na partida passada o Vinícius com amarelo, hoje esse amarelo de Paulo Sérgio ele tem tons de laranja, mas eu vou salvar ele com esse amarelo aí hoje. Muito bem. Alguns jogadores do banco de reservas. Vamos deixar o Toró e o Saraiva por último. Avalia o Luiz Felipe e o Otsania. O Luiz Felipe é a mesma situação do Todinho. É a mesma situação. Ele não tem condição de jogo e ele está trabalhando dentro de campo. É isso que Hélio dos Anjos está promovendo e é essa parte que o torcedor tem que entender. Não tem condição de jogo. Veja, está entrando em forma dentro de campo. Chegou um dia desse. Claramente está fora de forma. Sabe? Até visualmente. Você consegue até ver um buchinho de cerveja ali nele. Mas é um jogador que ele pode entregar qualidade para esse time, tá? É um jogador que eu gosto dele. Eu gostava do desempenho dele na Ponte Preta. É um jogador que o Náutico está mirando. Ele não é para essa partida contra decisão, não é. Está mirando para as finais do Pernambucano, para toda a Série B. Então, é um dos jogadores que a gente tem que entender o contexto. Agora, a nota é vermelha. Porque a nota aqui é o que produziu em campo. E o Otsania? O Otsania melhorou muito a questão de ataque do Náutico. Ele traz outras perspectivas, tá? Eu sou muito crítico do Otsania, mas hoje acho que ele fez tudo de acordo. A parte que eu sou mais crítico do Otsania é porque ele parece... Eu já falei isso umas 1000 vezes assim, sobre o Otsania. Ele parece um jogador muito cru, porque ele tem alguns fundamentos muito abaixo. Num jogo de hoje não pareceu. No jogo de hoje, quem não conhece o Samuel não iria dizer assim, caramba, velho, esse cara é grosso, esse cara tem fundamentos muito abaixo. Ele não deixou transparecer isso na partida de hoje. E ajudou em algumas situações, saindo um pouco da área, sofrendo algumas faltas. Ele movimentou o ataque, tá? Eu vou deixar ele aí com um verde aí de jogou bem. Ele faz parte dessa retomada do time para conseguir a virada. Samuel Otsania faz parte. Muito bem. E aí, para finalizar, jogadores que saíram do banco e decidiram o jogo, o Toró e também o Felipe Saraiva. O Felipe Saraiva já tinha feito um jogo interessante na estreia, tá? Só que era um jogo que já estava 2-0, então ele conseguiu alguns dribles, conseguiu entrar dentro da área, acho que teve uma boa finalização na estreia, mas é um jogo que o contexto da partida de 2-0 baixa um pouquinho a avaliação assim de que o resultado já estava garantido, tal. Na partida de hoje foi exatamente o contrário. Ele entra numa situação completamente desfavorável e ele ajuda o Náutico a retomar de ser o time mais perigoso em campo e ele consegue criar muito volume pelo lado dele e um dos lances ele consegue fazer o gol, tá? Então vou colocar o jogou bem aí para o Saraiva. É um jogador que quando o Náutico contratou, assim como o Toró, foi um dos jogadores que mais teve desconfiança e são jogadores que estão entregando bem. Eu considero as participações do Saraiva até agora ok, tá? Muito do que eu espero do Saraiva, tá? Eu acho que é o teto do que eu espero que o Saraiva ajude dessa forma. Aí tem um outro cidadão que aí, de fato, tá muito bem e resolveu o jogo de hoje, né? Que é o Toró. Pode colocar aí o Verde Paulo Sérgio aí para Toró. Porque mudou completamente o time, tá? E mudou, no momento que ele entra, mudou da água pro vinho. Porque aí não é o time do primeiro tempo, é o time dos 10, 15 minutos que começou o segundo tempo, que aí sim é um Náutico muito, muito abaixo. Ele mudou esse time. Então, para mim, foi da água pro vinho. Então, o Toró aí merece o verde Paulo Sérgio. Começo bom do Toró, né? Gol, assistência, enfim. Vai... 2 assistências e um gol em 2 jogos. E, pô, eu ia falar 3 Virou titular já, Tuzildo? Veja, ele não tem competidor, né? O Todinho hoje entrou, não é porque na cabeça do Hélio o Todinho é titular. Hoje não tem nem a mínima condição do Todinho ser titular. Foi uma questão de ritmo de jogo, de ver como ele vai desempenhar numa partida. Para o clássico, é óbvio que o Todinho é titular, assim, não tenho nem dúvidas. Independente do que ele rendeu hoje, tá?
Se ele tivesse tido uma atuação só ok, ele já seria titular. Com a atuação que ele teve, é ele mais 10. Qual o time ideal para jogar contra o Sport? Desse time que começou hoje, muda quem? Tem o Toró que entra, né? E mais alguma mudança? O time ideal é o time que estreou contra o Maguari. A única dúvida é a questão dos volantes, né? O Samuel está muito mal, mas talvez precise por causa da característica dele. Porque uma das coisas que está prejudicando também o Samuel é essa necessidade desse volante ser um cara que participe do jogo. Como o Náutico está jogando contra times intermediários, esse cara sempre vai ficar precisando que ele participe da partida. Já no jogo contra o Sport, que vai precisar ter uma pegada, talvez o Samuel consiga entrar mais no jogo. Então fica essa dúvida aí. O Henderson sentiu um cansaço muscular, eu acho, alguma coisa do tipo, não jogou na partida. Aí eu fico em dúvida de como é que ele vai fazer. Tem o Samuel, tem o Ramon e tem o Henderson. 2 desses devem jogar, o resto eu manteria o time da estreia contra o Maguari. Voltaria o Arnaldo, o Toró no lugar do Todinho, o resto do time igual. O meu Belo meteu 3-0 no Sport, viu, Atsildo? Menos que isso é vergonha pro Náutico. Mas acontece que o jogo de hoje trouxe também para baixar um pouquinho a expectativa. Se um jogo contra o Decisão já trouxe as emoções, imagina um clássico, né, que tudo se iguala. Sim. Eu estava até relembrando, aproveitar que o Arthur está aqui, não é uma pancada em tu não, viu, Arthur, mas é só algo que eu estava conversando esses dias, dizendo, olha, veja, o Náutico enfrentou o Santa Cruz sem divisão, numa Arruda, que mesmo que o Náutico tenha vencido o jogo naquela oportunidade, o favorito da partida é do Santa Cruz. Então, veja, se um time estava numa situação tão fragilizada e conseguia ser até favorito, pelo menos nas casas de aposta, para um jogo, não vá achando que o Náutico tem que ganhar de todo jeito com o Sport, porque isso não existe. Um clássico, as coisas se igualam bastante, né? Então, vai ser jogo duro no próximo domingo. A Tuzilda aí mantendo a humildade, né? Mas o primeiro jogo do profissional do esporte, eu acho que o Náutico vai ganhar fácil, viu? Mas antes, pra gente passar pro Santa Cruz e liberar você, Atuzildo, avalia Hélio dos Anjos. Difícil, porque depende da forma que você enxerga, né? Eu vou colocar um amarelo aí em Hélio dos Anjos, tá? Não vou pesar na dele. O time teve muitas falhas, muitas coisas para corrigir, mas eu consigo entender a lógica dele, tá? Ele tá dando prioridade ao trabalho, à evolução de um trabalho, tá? Eu acho que para mim a substituição do Paulo Sérgio matou a pau isso, tá? Que ele preferiu manter uma ordem, minimamente o time organizado em campo para tentar a virada, do que se desesperar, botar 2 centroavantes, é tudo ou nada. Então ele está com foco na melhoria do time, sabe? Então eu acho isso interessante. O jogo teve muitos problemas, mas eu deixo um amarelinho aí com o Hélio dos Anjos. Muito bem, então Náutico avaliado, o Caio Vini falou aqui que o Botafogo é 10 vezes pior que o Náutico. Então, por essa conta, tem que ser 30-0 pro Náutico contra o Sport. Se o Botafogo é 10 vezes pior e ganhou de 3-0, qualquer coisa que não seja 30-0 pro Náutico será uma vergonha, viu, Caio Vini? Você que é torcedor do Timbu, você jogou a pressão no seu time. Então, tá com você aí se o Náutico se complicar no final de semana. Valeu, Atuzildo. Abraço. Valeu, Arthur. Abraço.